Primeiramente, feliz ano novo astrológico. Na sexta-feira passada, dia 21, o Sol entrou em Áries e marcou o início de um novo ciclo astrológico. Então a gente começa essa semana na energia do ano novo e também com Mercúrio voltando ao movimento direto. Né? Além disso, essa semana também temos a Lua entrando na sua fase crescente. Então é como se a vida estivesse pedindo para a gente andar para frente. Né? A gente veio de uma fase aí de muita revisão, de muita reflexão e agora começa a fase da ação. Mas não é para você sair correndo, não. Essa semana pede para que você planeje a sua ação, né? E para você alinhar aquilo que você sente com aquilo que você está pronta para construir. Mas antes de entrar nos destaques dessa semana, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou astróloga e terapeuta psicanalista. E aqui eu trabalho principalmente com astrologia psicológica, usando o céu como uma linguagem simbólica para compreender os nossos processos internos e os ciclos da vida. Então, toda semana eu trago uma leitura das energias dos próximos dias, não para te contar o que vai acontecer, mas para te ajudar a entender o momento que você está vivendo e como que você pode se alinhar melhor com essas energias. Então, se você ainda não me segue, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo desses, né? Eu faço isso com muito carinho e gratuitamente, porque eu quero muito te ajudar a atravessar seus dias com mais consciência. Então, agora sim, vamos aos destaques dessa semana. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Temos então três movimentos muito importantes. Sol e Saturno fazendo conjunção no signo de Áries, pedindo compromisso com esse novo ciclo. Temos Vênus e Quirón, que também fazem conjunção no signo de Áries, proporcionando aí uma cura emocional. E temos a Lua entrando na sua fase crescente no signo de Câncer, pedindo que esse crescimento esteja alinhado com as suas emoções, com aquilo que você sente internamente e com aquilo que te nutre, né? Que nutre a sua alma. Então, vamos aprofundar. Começando então com Sol e Saturno em conjunção no signo de Áries. Saturno fala de responsabilidade, de maturidade, de estrutura, de compromisso. O Sol em Áries, ele quer começar, ele quer iniciar, né? É um impulso da vida. Mas Saturno pergunta: tá, mas você realmente está pronta para sustentar isso? Porque não é só sobre iniciar, é sobre assumir responsabilidade por aquilo que você quer construir, né? É sobre se planejar antes de agir. E talvez, né, com esse sol em Áries, a gente sinta uma maior vontade de querer fazer as coisas acontecerem mais rápido. Só que esse aspecto pode trazer uma sensação de lentidão, de bloqueio, ou uma pressão interna, uma pressão externa. Talvez a gente pode ficar com medo de errar, ou pode sentir muita insegurança em dar o nosso próximo passo. Mas ao invés de você se abater com isso, né, ou se travar, lembra que isso veio para te lapidar, para que você perceba onde ainda falta estrutura, onde ainda precisa de um pouquinho mais de planejamento ou talvez de amadurecimento. Porque Saturno, ele é o planeta que nos tira dessa impulsividade e ele nos leva justamente para maturidade. Então, talvez essa semana você perceba que não basta querer começar de qualquer jeito, você precisa se comprometer, né? Você precisa ter constância, você precisa sustentar as suas escolhas. Então, assim, apesar dos desafios dessa conjunção, esse aspecto nos mostra, né, e nos ajuda principalmente a tomar decisões mais conscientes, a nos posicionar com mais firmeza e também a estruturar novos caminhos com mais responsabilidade e compromisso, né? Então, esse é o grande recado dessa conjunção. E além disso, temos a outra conjunção que também acontece no signo de Áries, que é Vênus com Quirón. Lembrando que Vênus fala de amor, de relacionamentos, de autoestima, de valor pessoal. E Quirón fala das nossas feridas. Feridas que muitas vezes são inconscientes. Feridas que vêm de experiências passadas e que acabam se repetindo nas nossas relações. Então, quando Vênus e Quirón se encontram, algo dentro de você pode ser ativado. Talvez você se sinta mais sensível, mais insegura, mais carente,
ou mais reativa, né? Talvez alguma situação toque exatamente naquele ponto que dói. Sabe aquele gatilho que te leva de volta para uma vivência dolorosa? Né? Alguma vivência, algo que você viveu que tenha feito com que você criasse crenças do tipo eu não sou boa o suficiente, ai, tem algo de errado comigo, ou eu preciso fazer mais para ser amada, eu preciso melhorar muito para ser amada, ou eu preciso me adaptar para não perder o outro. Eu preciso esconder algumas partes minhas para ser aceita. Só que essas crenças, elas impactam diretamente os nossos relacionamentos. Porque quando existe uma ferida aberta, a gente não se relaciona a partir da nossa essência. A gente se relaciona a partir dessa ferida, a partir da dor. Então, esse aspecto pode te fazer perceber alguns padrões que você vem carregando com você. Por exemplo, se anular para agradar, ter medo de se posicionar, se sentir responsável pelo outro, ou viver insegura, viver com medo, viver em estado de alerta, ou então ser muito reativa, muito impulsiva. Observe esses padrões e saiba que isso não acontece porque você quer, né? Acontece porque existe uma parte sua que ainda está tentando ser vista, ser validada, ser amada, né? Mas quando você percebe esse padrão, você começa a ter escolha. Você começa a sair do automático e você começa justamente a observar esses padrões, né? Esse aspecto vem justamente para isso, para te mostrar onde você ainda está se abandonando, onde você ainda está se colocando em segundo plano, onde você ainda está tentando ser amada, ao invés de você simplesmente ser você. E aí eu quero te trazer algumas perguntas. Você tem se escolhido dentro das suas relações? Você tem se permitido ser quem você é? Ou você está sempre tentando se adaptar para caber em uma relação, em uma situação? Será que você está construindo relações ou você está tentando sustentar vínculos que já não ressoam com você, que já não te nutrem mais, que você já não cabe mais dentro deles? A verdadeira cura, né, dessa Vênus com Quiron, ela não tá em encontrar alguém que te completa. A cura tá em se tornar completa. Em você se dar esse amor, essa validação que você tanto busca no outro, né? Você se reconhecer, se valorizar, se posicionar, porque daí você vai se relacionar a partir de um lugar mais inteiro, você vai se relacionar a partir dessa sua completude e não mais da sua falta, não mais da sua ferida. Então, se as suas feridas forem ativadas ao longo dessa semana, né, se algumas situações mexerem com você, te tocarem mais fundo, saiba que isso não veio para te fragilizar. Isso veio para te mostrar o que ainda precisa ser curado, o que precisa ser olhado, né? Porque não dá para a gente construir um novo ciclo com feridas sendo ignoradas, né? Com feridas que ainda estão abertas. Não adianta a gente querer empurrar essas feridas para debaixo do tapete, né? Empurrá-la para o nosso inconsciente, porque elas continuam impactando a nossa vida. A gente querendo ou não. Então a gente precisa olhar para isso, por mais que doa um pouquinho, claro que é chato, né? A gente não quer olhar para essas coisas que machucam a gente, mas a gente precisa, para a gente poder curar, a gente precisa olhar, né? Então esse aspecto vem para isso. E temos também a lua crescente no signo de Câncer, né? A lua, a fase crescente da lua, ela sempre representa um momento de movimento, de desenvolvimento e de construção. Então é quando aquilo que foi iniciado na lua nova começa a crescer, começa a ganhar forma. Mas essa lua crescente acontece em Câncer. E Câncer fala do quê? De emoção, de pertencimento, de segurança, de cuidado, de base emocional. Então, essa não é uma fase para você crescer de qualquer jeito, como a gente já viu, né, com a lição de Sol e Saturno. Né? É uma fase de você se perguntar: isso que eu estou construindo me nutre? Nutre a minha alma? Me faz sentir segura internamente? Faz sentido emocionalmente para mim?
Porque câncer, né? Essa lua em câncer vem nos lembrar que não adianta a gente querer construir uma vida externa se internamente não existe uma base emocional saudável que sustenta isso. E a lua crescente por si só ela já traz uma tensão, porque ela representa esse momento que a gente precisa realmente agir e crescer, mesmo sem ter todas as certezas, mesmo sem ter todas as respostas. E em câncer isso pode gerar insegurança, né? Medo de sair da zona de conforto, talvez a gente sinta até uma maior necessidade de controle emocional, ou até mesmo uma certa resistência interna. Porque crescer também significa sair daquilo que é familiar, daquilo que é seguro pra gente, né? E aí entra algo muito interessante dessa semana, né? Porque enquanto o Sol em Áries com Saturno fala, se comprometa, construa, amadureça, a Lua em Câncer pergunta, e além disso, pense também se isso faz sentido emocionalmente para você. Ou seja, a gente precisa alinhar ação e estrutura, emoção e segurança. E talvez essa seja uma das mensagens mais importantes dessa semana, que não é sobre crescer, é sobre crescer de forma alinhada com aquilo que você sente. Porque não adianta você construir uma vida que parece bonita por fora, se por dentro ela não faz a sua alma vibrar, ela não te acolhe, ela não te nutre, né? Então, essa lua crescente em câncer vem perguntar, né? Isso aqui que você está construindo te sustenta emocionalmente? Porque a verdadeira segurança, ela não vem fora, ela não vem daquilo que você constrói no externo, ela vem dessa coerência entre o que você vive e o que você sente por dentro, né? Ela vem dessa coerência emocional. Então, crescer de verdade é quando a sua vida externa começa a refletir aquilo que a sua alma reconhece como verdade. Olha que linda essa reflexão dessa lua crescente. Eu achei muito linda. Se você achou também, comenta aqui para eu saber. E depois, né, dessa reflexão, vamos então aprofundar cada dia dessa semana. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui. Então, começando com segunda-feira, a semana começa com uma mudança muito rápida de energia, porque a gente saiu da lua em touro, que é uma lua mais estável, concreta, e a gente entra em gêmeos, e gêmeos ativa o mental, né? Então a gente pode ter mais pensamentos, mais ideias, mais trocas, mais estímulo. Então é um dia que pode ser muito produtivo, principalmente na parte da manhã e no início da tarde. Você pode sentir mais clareza mental, mais facilidade de comunicação, até mais agilidade para resolver algumas coisas. Então aproveita, né, esse período justamente para você organizar ideias, resolver algumas pendências, ter algumas conversas importantes, né, tomar algumas decisões mais práticas. Mas Gêmeos também pode trazer alguns excessos. E no final do dia acontece uma quadratura com Mercúrio que pode gerar ansiedade, confusão mental, pensamentos acelerados, dificuldade de concentração. Então, nesse momento, o convite é: lembra de usar a sua mente como uma ferramenta, né? Não deixa ela te dominar. Você que precisa dominar a sua mente. Então, se você tiver nesses momentos assim, né, de muita ansiedade, confusão mental, tenta fazer um exercício de meditação, de respiração, para que você possa voltar, né, para o seu eixo e para que você possa raciocinar melhor, né? E para que você possa lembrar que é você que domina a sua mente e os seus pensamentos e não o contrário. Você não é a sua mente, você é a consciência que está por trás dessa mente pensante, tá? Na terça-feira, vamos lá, na terça-feira, deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha câmera. Na terça-feira, a Lua segue em Gêmeos, mas agora a gente encontra um novo desafio, que é a quadratura com Marte, né? Porque Marte traz impulso. Então aqui a gente pode, sabe, responder, falar as coisas sem pensar, responder rápido demais, né? Ter muita impaciência, irritabilidade, e isso pode causar muitos conflitos, principalmente com a nossa comunicação, né? Aquele dia que a gente primeiro reage e depois a gente pensa, né? Primeiro reage e depois percebe, putz, por que eu fiz isso? Então o convite é: pausa antes da resposta, respira, né? Traga um pouquinho mais de consciência antes de você reagir, né? Então esse é o convite, esse é o desafio desse dia. Só que ao longo do dia a gente também tem alguns aspectos com Vênus que vão suavizar isso, né? Então é um dia muito bom também para cuidar da nossa autoestima,
fazer rituais de autocuidado, né? É um dia muito bom, inclusive, para mudanças no visual, cortar o cabelo, enfim, fazer alguma mudança, né? Esses aspectos bonitos assim com Vênus sempre são muito bons para a gente cuidar da nossa aparência, da nossa autoestima, enfim, cuidar um pouquinho mais da gente. Então aproveite essa terça-feira para isso. Na quarta, é um dos dias mais importantes da semana. A gente tem 3 movimentos acontecendo, muito importantes, que é Sol conjunto a Saturno, Lua entrando em Câncer e a Lua na sua fase crescente, né? Então, a gente vê aí ação, estrutura e emoção, tudo junto. Isso pode gerar um conflito interno, né? Você pode sentir uma maior pressão, uma maior insegurança, alguns bloqueios, né? Como a gente já conversou, e você pode sentir as suas emoções mais intensas. Talvez você sinta até uma necessidade de se recolher, né? De ficar um pouquinho mais introspectiva. Mas esse dia traz uma pergunta muito importante, né? Que é o que você está pronta para sustentar? Você está pronta para sustentar isso que você quer iniciar, isso que você quer ver crescer, ou ainda não? E o que você precisa de mais estrutura na sua vida? Né? O que você precisa estruturar melhor para que isso possa acontecer? E talvez aí você perceba alguns limites externos ou limites internos, e lembra que isso não vem para te travar, né? Isso vem para te mostrar onde você ainda precisa amadurecer, onde você ainda precisa se planejar melhor, onde você precisa construir com mais consciência, onde talvez você precisa se posicionar com mais firmeza, né? Então, faça essa reflexão por aí. Na quinta-feira é um dia muito bonito, mas também um dia muito sensível, porque a Lua em Câncer encontra Júpiter, e tudo que Júpiter toca expande. E então, né, a Lua em Câncer encontrando Júpiter vai promover o quê? Uma expansão emocional, né? Claro que pro lado bom isso pode gerar uma sensação de acolhimento, de conexão, né? Mas também aumenta muito a nossa sensibilidade. E ainda mais é o dia, né, que Vênus encontra Quirón, né? Que pode ativar as nossas feridas, principalmente feridas relacionadas à nossa autoestima, nosso valor pessoal, nossas relações. Então você pode sentir muito esse dia, né? Você pode sentir mais, né? Além do normal. Mas não precisa ser necessariamente um sentir pesado. Pode ser aquele sentir que revela, né? Que revela aquilo que você precisa cuidar, curar, acolher, né? Revelar aquilo que ainda dói. Então é um dia lindo para você se escutar, se acolher e se permitir sentir, né? O convite é esse, se permita sentir, porque se a gente fica querendo empurrar as coisas para debaixo do tapete, lembra, a gente não vai resolver, a gente não vai curar, né? Então, se permita sentir. Na sexta-feira, um dia de altos e baixos emocionais. A sexta começa mais sensível, né? Essa lua em Câncer ainda vai estar ativando as nossas inseguranças, talvez a nossa reatividade, né? A gente ainda tem essas tensões de Vênus e Quirón, então pode ser um momento de sensibilidade emocional, de carência, né? Da gente ter reações mais intensas e, inclusive, da gente perceber uma maior necessidade de validação, sabe? De querer ser aceito, amado, né? De ficar se preocupando com o que os outros estão pensando de mim. Gente, quantas coisas a gente não deixa de fazer com medo do que vão pensar da gente, né? Por quê? Por conta dessa necessidade de validação. E daí, depois, a Lua vai entrar em Leão. E isso muda muito a energia, porque a Lua em Leão traz criatividade, traz expressão, traz alegria, traz uma maior vontade de viver, só que também pode aumentar essa necessidade de reconhecimento, né, de validação, porque Leão gosta, né, de ser visto, também de ser reconhecido, é um pouquinho lá do Sombra de Leão, né, e então faça esse exercício por aí, reflita, será que eu tô deixando de fazer algumas coisas? Será que eu tô deixando de iniciar aquilo que eu quero? De construir aquilo que eu quero? Com medo do que os outros vão pensar? Talvez seja esse o ponto que você precisa amadurecer, né? Que Saturno está querendo que você amadureça. Às vezes o que está te travando, os bloqueios que estão te travando, é isso, é você ficar com medo do que as pessoas vão pensar ou falar de você. Às vezes a gente coloca uma importância muito grande nisso e no fim, isso não tem diferença nenhuma, né? Na nossa vida, né? E no final do dia, a Lua em Leão faz uma oposição a Plutão em Aquário. E aí se intensifica ainda mais, né? Porque
Plutão fala de profundidade, fala também de controle, de poder, de transformação. E aí, esse aspecto já pode trazer, inclusive, até umas disputas de ego. A gente pode até perceber onde a gente começa a ter muita necessidade de controle, ciúmes, reatividade. A gente vai perceber também, nesse dia, um dia que também pode surgir muitas situações que ativam esses gatilhos emocionais mais profundos, né? Como se algo tocasse aquele nosso ponto mais sensível e a gente precisa ver como que a gente vai reagir, né? Porque pode surgir um conflito entre a gente querer se afirmar, né? Entre a gente querer validação, querer reconhecimento, ou talvez não querer perder o controle da situação. E daí é um momento muito potente para a gente perceber onde eu estou entregando o meu poder nas relações e onde talvez eu ainda estou tentando controlar para não me sentir vulnerável. Então, será que eu estou entregando o meu poder e me deixando ser controlada por alguma coisa, ou eu estou tentando controlar a todo custo para não me sentir vulnerável, né? E aí a lição desse aspecto é que o verdadeiro poder, ele não está em controlar o outro. Ele está em observar com consciência, né? Em olhar para si, no meio de toda essa intensidade. Porque lembra, a gente, na verdade, não consegue controlar nada que é externo. A gente não controla o outro, a gente não controla nenhuma situação externa. A única coisa que a gente pode controlar é a gente. Somos nós mesmos. Então, a gente precisa saber se observar com consciência. A gente precisa parar de ficar reagindo às situações e começar a observar e agir com mais responsabilidade, com mais maturidade, né? A gente precisa se estruturar mais. Essa é a lição dessa semana, né? Se você quer ter poder pessoal, você precisa ter primeiro essa consciência. Você precisa olhar para você. A única coisa que você pode controlar é você mesmo, né? E lembra também que nem toda intensidade precisa virar uma reação. Às vezes a gente não precisa reagir, às vezes a gente só precisa realmente observar o que precisa ainda ser transformado ou curado dentro da gente, né? Então, essa é a reflexão dessa sexta-feira. Já no sábado, sábado é um dos dias mais potentes também da semana, porque Saturno daí faz um sextil com um aspecto muito positivo com Plutão. Então é um aspecto de força interna, de transformação consciente, de estrutura profunda, de poder pessoal, né? Já pegando o gancho dessa reflexão de sexta-feira. Então é um dia muito legal assim para a gente tomar decisões importantes, assumir compromissos, para a gente determinar que a gente vai realmente mudar alguns padrões que não cabem mais na nossa vida, para a gente determinar que a gente quer construir algo sólido, que a gente vai construir algo sólido, né? Então é um dia que pode fazer com que a gente perceba que a gente precisa de mais consistência, né? Mais estratégia, mais profundidade, para que a gente possa crescer, para que a gente possa iniciar esse novo, né? Esse novo ciclo. E no domingo, a lua em Leão, né, que é aquela lua de criatividade, de alegria, de expressão, de prazer, ela começa, né, com a lua em Leão e depois a lua entra em Virgem, que já fala de organização, de foco, de planejamento, de praticidade. Então é um dia que a gente precisa equilibrar tanto prazer quanto responsabilidade. Então a gente pode, ainda mais por ser domingo, né, se conectar com o lazer, fazer atividades gostosas, mas também a gente pode se planejar para depois, principalmente a partir das 4h30, para a gente se estruturar um pouquinho, organizar a nossa semana, né, ou estudar, ler, tá um período muito bom para isso, né, para leitura, estudos, planejamento, para a gente poder se organizar melhor, né? Então, assim a gente fecha essa semana e talvez, né, o que essa semana tenha trazido assim de mensagem, então é que não basta a gente querer começar algo novo, né? Depois do ano novo astrológico, a vida começa a pedir muito mais do que intenção e ação. Ela está pedindo compromisso, estrutura, consciência e ao mesmo tempo ela também te convida a olhar para dentro, a perceber o que você sente, o que ainda dói, o que ainda precisa ser curado, né? Porque não adianta você construir uma vida nova se você continua carregando padrões antigos, né? Essa é a grande mensagem. E talvez você ainda não tenha todas as respostas,
Mas se você já consegue perceber o que você precisa mudar, né? O que precisa ser cuidado, olhado, curado e com o que você precisa se comprometer, isso já é um grande começo, né? Então lembra, o novo ciclo não começa quando você simplesmente quer fazer algo diferente, ele começa quando você decide sustentar uma nova versão de você, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta aqui qual reflexão mais te tocou. Eu vou adorar saber. E eu te desejo uma ótima semana e te vejo no próximo vídeo.